Ei, meu nome é Rafael. Tenho 32 anos. Até 3 dias atrás eu era só o designer freelancer que corria para o hospital porque meu pai tinha tido um AVC. Aí, numa madrugada, uma enfermeira entrou no quarto, parou na porta e sussurrou: "Você não lembra de mim, lembra?" Naquela hora, com o cheiro de baunilha misturado com álcool no ar, eu entendi que aquela não era a primeira vez que ela me salvava de morrer. Ela era casada, com o médico que cuidava do meu pai. Tinha 45 anos. E antes de sair daquele quarto, ela olhou para mim e disse: "Eu nunca esqueci aquele menino de 18 anos. Esse é o problema. Fala aí nos comentários de qual cidade você está assistindo. E me conta, você teria dito sim?" A chuva caía forte naquela manhã em São Paulo. Eu desci do ônibus com a roupa amassada, o celular ainda quente na mão por causa da ligação que tinha recebido meia hora antes. Meu pai. AVC. Hospital particular na Zona Sul. Precisava correr. Atravessei a rua quase sem olhar, empurrando a porta giratória de vidro. O lugar era outro mundo. Piso brilhante, cheiro de álcool misturado com perfume caro. Recepção enorme, silenciosa, com sofás de couro que eu nunca teria coragem de sentar. Fui direto ao balcão. "Rafael Ferraz", eu disse. "Meu pai, Oswaldo Ferraz. Disseram que ele está aqui." A moça digitou alguma coisa, sorriu daquele jeito educado que não aquece ninguém. "Ele está sendo avaliado agora. Pode aguardar ali." Sentei. Tentei não pensar no preço de cada minuto naquele lugar. No cartão que eu tinha passado 3 vezes até funcionar. No freela que eu precisava entregar até sexta e que ia ter que esperar. Fiquei olhando para o movimento. Médicos passando, enfermeiras. Todo mundo com pressa, mas ninguém correndo. Como se a urgência deles fosse educada. Foi quando eu vi ela, de longe, no corredor que levava às alas de internação. Uma mulher negra, com jaleco impecável, cabelo preso, postura firme. Ela orientava 2 enfermeiras mais jovens, apontando para uma prancheta, falando baixo. Tinha autoridade. Dava para ver de longe. Eu não sabia quem ela era, mas algo no jeito que ela se movia. Algo me incomodou. Como se eu já tivesse visto aquilo antes. Balancei a cabeça. Estava cansado. Assustado. Era só isso. Levaram meu pai para o quarto 2 horas depois. Eu subi com ele, segurando a mão dele o tempo todo, sentindo ele apertar fraco, tentando me dizer que estava tudo bem. Mas eu sabia que não estava. O quarto era enorme. Cama elétrica, TV na parede, banheiro privativo, janela com vista para a cidade. Tudo branco e frio, com aquele cheiro de hospital que gruda na roupa. Ajeitei meu pai no travesseiro. Ele fechou os olhos, exausto. Eu me sentei na poltrona ao lado da cama. Puxei o casaco fino porque o ar-condicionado estava congelando e fiquei ali, olhando para o monitor cardíaco piscando. Pip, 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 o som mais solitário do mundo. A porta se abriu. Entrou uma equipe. 3 pessoas. Um médico mais velho, de óculos, jaleco engomado. 2 enfermeiras. E ela, a mulher que eu tinha visto de longe na recepção. Ela entrou por último, checando a prancheta, falando baixo com uma das enfermeiras. Não olhou para mim. Focou direto no meu pai. Conferiu o soro. Ajustou o monitor. Seus movimentos eram precisos, seguros. O médico falou comigo. Explicou o quadro. AVC isquêmico, estável, monitoramento. Eu ouvi tudo, mas não ouvi nada. Só conseguia olhar para ela, porque agora de perto, o incômodo tinha virado outra coisa. Algo mais fundo. Ela tinha uns 40 e poucos anos. Pele escura, olhos cansados, mas firmes. Nenhuma maquiagem exagerada. Nada que chamasse atenção. Mas tinha uma elegância ali. Quieta. Como se ela não precisasse provar nada para ninguém. E o cheiro? Álcool 70%. E baunilha. Discreto, quase imperceptível. Mas estava lá. Eu conhecia aquele cheiro. Não sabia de onde, mas conhecia.
A equipe saiu. Ela foi a última. Parou por um segundo na porta, olhou para o monitor, depois para mim. Nossos olhos se encontraram. Ela não sorriu. Só acenou de leve com a cabeça e saiu. A porta fechou. Eu fiquei ali, sentado, com a textura áspera do lençol do hospital debaixo dos meus dedos inquietos, tentando entender por que meu coração tinha acelerado. Adormeci na poltrona. Não sei que horas eram quando acordei. Tava escuro lá fora. A luz do quarto estava baixa. Só o brilho azulado do monitor recortando as sombras. E ela estava lá, sozinha, mexendo nos cabos do monitor, anotando alguma coisa no prontuário, em silêncio. Eu pisquei tentando acordar direito. Ela percebeu. Olhou para mim. Desculpa, ela disse, voz baixa. Não queria acordar você. Tudo bem. Ela continuou o que estava fazendo. Checou a pressão do meu pai sem acordá-lo. Ajustou o gotejamento do soro. Eu só ficava olhando. Para a postura dela. Para o jeito que ela tocava nas coisas. Com cuidado. Com respeito. Ela guardou a caneta no bolso do jaleco. Se virou para sair. Mas parou. Ficou parada ali, de costas para mim, como se estivesse decidindo alguma coisa. Então se virou de novo, devagar, e falou. Você não lembra de mim, lembra? Meu estômago afundou. Eu abri a boca. Fechei. Tentei procurar. Alguma lembrança, alguma conexão. Eu não sei. Ela deu um meio sorriso, triste, como se já esperasse aquela resposta. Tudo bem, ela disse. Faz tempo. De onde? Hospital público, Zona Leste. Você tinha 18 anos. Acidente de moto. Tudo parou. O ar sumiu dos meus pulmões. 18 anos. Acidente de moto. As semanas mais longas da minha vida. Dor. Medo. Solidão. E uma enfermeira. Uma enfermeira que ficava comigo de madrugada. Quando eu tinha medo de dormir e não acordar. Que sentava na cadeira ao lado da cama e falava baixo comigo. Sobre nada. Sobre tudo. Só para eu não me sentir sozinho. Eu nunca vi o rosto dela direito. Sempre estava escuro. Sempre estava de máscara. Mas a voz. Aquela voz. Você... Eu... sussurrei. Você era... Ela acenou que sim. Devagar. Meu Deus. Como... Eu não conseguia formar a frase. Como você tá aqui? Subi na carreira. Ela disse, simples. Fiz especialização. Trabalhei em 3 hospitais. Esse é o 4º. Mas... Você lembrou de mim? Ela olhou para o chão. Depois para mim. Eu vi o sobrenome Ferraz no prontuário ontem de manhã. Pensei, não pode ser. Mas pedi para checar. A idade batia, o histórico médico, batia. Ela deu de ombros. Pedi para acompanhar o caso. Silêncio. Ela se aproximou um pouco. O cheiro de baunilha misturado com álcool ficou mais forte. Ela pegou o termômetro, checou a temperatura do meu pai dormindo e, ao devolver o aparelho na bandeja, a mão dela roçou na minha. A pulseira de metal que ela usava tocou minha pele. Gelada, elétrica. Ela percebeu. Puxou a mão rápido. Desculpa, murmurou. Não, eu disse, meio perdido. Não precisa... Ela olhou para mim mais uma vez. Mais tempo agora, como se estivesse procurando alguma coisa no meu rosto, alguma lembrança, algum sinal de que eu realmente lembrava. Descansa, ela disse finalmente. Seu pai vai ficar bem. E saiu. A porta fechou. O eco dos saltos dela sumiu pelo corredor. Eu fiquei ali, sentado no escuro, ouvindo o bip do monitor. E antes de dormir de novo, pensei. Aquela voz... Eu já ouvi aquela voz pedindo para eu não ter medo de morrer. Manhã seguinte. Acordei com o barulho de carrinhos de medicação. Vozes baixas no corredor. Luz entrando pela persiana. Meu pai estava dormindo. Respiração tranquila. A porta se abriu. Ela entrou. Mas não sozinha. Tinha mais 2 enfermeiras com ela. E um médico. Um homem alto. Uns 50 anos. Jaleco impecável. Ar de quem manda. Ele entrou falando. Explicando alguma coisa para a equipe. Checou o prontuário.
Fez perguntas técnicas que eu não entendi. Mas o que eu entendi foi o jeito que ele olhou para ela. E o jeito que tocou nela. A mão nas costas dela. Íntimo. Natural. Lúcia, ele disse com um sorriso. Não esquece que hoje temos jantar em casa. Encomendei aquele vinho que você gosta. Lúcia. Então era esse o nome dela. Ela sorriu de volta. Educado. Não apaixonado. Não esqueço. Ele se virou para mim. Me cumprimentou. Explicou o quadro do meu pai com aquele tom de médico acostumado a falar com gente assustada. Protocolar? Frio. Dr. Renato. Era o que estava escrito no crachá dele. Depois da visita, todos saíram. Ela foi a última. Olhou para mim rapidinho. Não disse nada. Só saiu. Eu fiquei ali, processando. Ela era casada, com o médico responsável pelo meu pai. Passei o resto da manhã tentando trabalhar. Abri o notebook. Tentei focar no job que eu tinha que entregar, mas não conseguia. Desci para pegar café. A recepção estava cheia. Famílias, acompanhantes, gente chorando, gente rindo, vida acontecendo. Peguei um café ruim da máquina. Fui sentar num canto. Rafael? Virei. Era Bruna, minha ex. Bruna! O quê? Trabalho aqui, ela disse apontando para o crachá. Enfermeira residente. Comecei faz 3 meses. Silêncio estranho. A gente tinha terminado faz uns 2 anos. Mal. Eu que tinha sido imaturo. Covarde. Seu pai? Ela perguntou, sentando do meu lado. AVC, tá estável. Sinto muito. A gente conversou rapidinho. Superficial. Desconfortável. Ela perguntou como eu estava me virando. Eu menti que estava bem. Ela não acreditou. Se precisar de alguma coisa, ela disse, levantando. Valeu. Ela saiu. Eu fiquei. Tomei o café frio, amargo, sem açúcar. Subi de volta para o quarto. E lá, na porta, eu vi. Dr. Renato beijando o topo da cabeça de Lúcia. Ela com um sorriso educado. Ele falando alguma coisa sobre nossa casa tá vazia demais. Ela respondendo com um eu sei. Ele saiu. Ela ficou. Organizou o lençol do meu pai. A aliança dela brilhou sob a luz do quarto. Ouro. Grossa. Cara. Ela me olhou. Rapidinho. Depois saiu. E eu pensei. O homem que beijava a cabeça dela era o dono do hospital. E do quarto onde meu pai lutava para continuar vivo. Final da manhã. Eu estava sozinho com meu pai. Ele dormia. Eu tentava trabalhar. Ouvia o bip do monitor, o som do ar-condicionado. A porta se abriu. Lúcia, sozinha. Posso entrar? Claro. Ela fechou a porta. Veio devagar até a cama. Checou o prontuário. Mas não era só isso. Dava para ver. Seu acidente, ela disse sem me olhar. Você fraturou 3 costelas, perfurou o pulmão. Quase não chegou vivo no hospital. Eu engoli seco. Como você lembra disso tudo? Porque eu fiquei com você, ela disse. Simples. Nas madrugadas, quando você acordava assustado, com medo, quando você dizia que não queria dormir porque tinha medo de não acordar. Lágrimas queimaram meus olhos. Eu pisquei. Rápido. Eu lembro da voz, eu disse. Lembro de alguém sentada do meu lado, mas eu nunca vi seu rosto direito. Eu sei. Ela guardou o prontuário. Se sentou na cadeira ao lado da minha. Perto. Perto demais para ser só profissional. Por que você pediu para acompanhar meu pai? Eu perguntei. Ela demorou para responder. Porque quando eu vi o nome Ferraz no sistema, meu coração parou. Ela olhou para mim. Direto. Eu pensei. Não pode ser ele. Não pode ser aquele menino que quase morreu na minha frente e que eu... Ela parou. Que você o quê? Que eu nunca esqueci. Meu coração explodiu. A porta se abriu. Márcia, a técnica de enfermagem. Entrou rindo. Lúcia, preciso de você na sala Ela parou. Olhou para nós dois, sentados perto demais, olhando um para o outro intenso demais. Sorriu. Mas era um sorriso que sabia demais. Desculpa interromper. Lúcia levantou, rápido.
Profissional de novo. Já vou. Saiu. Márcia também. Mas antes de fechar a porta, ela me olhou, com aquele sorrisinho. E eu soube. Ela tinha visto. Tarde. Desci pro refeitório. Esquentei uma comida sem gosto no micro-ondas. Sentei sozinho. Bruna apareceu de novo. Posso sentar? Claro. A gente conversou. Sobre o passado. Sobre por que eu tinha terminado. Sobre como eu sempre parecia preso em alguma coisa que eu nunca explicava. Ela tinha razão. Eu sempre tive. E agora? Ela perguntou. Como você tá se virando? Contei a verdade. Freelas atrasados. Contas acumuladas. O constrangimento de estar nesse hospital caro. Ela foi gentil. Não julgou. Mas quando falou da Lúcia... Ela é incrível, Bruna disse. Todo mundo respeita ela aqui. E o marido, Dr. Renato, ele é tipo intocável. Os dois são o casal perfeito do hospital. Casal perfeito. As palavras doeram mais do que deviam. Voltei pro quarto. Fim de tarde. Luz dourada entrando pela janela. Lúcia estava lá. Sozinha. Organizando a medicação do meu pai. Oi, eu disse. Oi. Silêncio. Você realmente lembra daquela época? Eu perguntei. Cada noite, ela disse sem olhar para mim. Você escrevia num caderno. Sempre que acordava. Anotava coisas, pensamentos. Eu escrevi uma carta, eu disse, para a enfermeira da madrugada, agradecendo, dizendo que ela tinha me salvado de um jeito que nenhum médico conseguiu. Lúcia parou. Ficou imóvel. Eu sei, ela sussurrou. Você recebeu? Ela virou. Olhou para mim. Recebi. Li. Guardei. Ela respirou fundo. E quase respondi, mas nunca tive coragem. O mundo parou. Meu pai se mexeu, acordou, confuso. Lúcia mudou. Imediata. Profissional. Acalmou ele. Explicou onde ele estava. Ajustou o travesseiro. Sorriu daquele jeito que acalma qualquer um. Meu pai dormiu de novo. Ela saiu, sem dizer mais nada. E eu fiquei ali, pensando. Por que uma mulher como ela guardaria uma carta de um moleque quebrado de 18 anos? Madrugada. Não consegui dormir. Desci para a copa dos acompanhantes. Peguei um café frio. Sentei com o notebook. Tentei trabalhar. A porta se abriu. Lúcia. Ela parou ao me ver. Hesitou. Mas entrou. Pegou café. Sentou do meu lado. Não consegue dormir? Ela perguntou. Nunca consigo em hospital. Ela sorriu. Cansada. Eu também não. Mesmo trabalhando aqui. A gente ficou ali. Em silêncio. Dois corpos cansados dividindo o mesmo espaço. Você subiu muito na carreira? Eu disse. Estudei. Fiz especialização. Trabalhei dobrado. Ela tomou um gole. Hospital público, depois convênio, depois particular, até chegar aqui. E o Dr. Renato? Ela olhou para o café. Conheci ele no segundo hospital. Ele era chefe de equipe. Eu era enfermeira. Ele me cortejou. Foi gentil, respeitoso. Ela deu de ombros. Casei faz 12 anos. Vocês parecem felizes. Ela não respondeu logo. Quando respondeu foi quase inaudível. A gente parece muita coisa. Silêncio pesado. A gente levantou. Caminhou junto pelo corredor vazio. Nossos passos, os saltos dela ecoando, a luz azulada da madrugada filtrando pelas persianas. Chegamos no quarto do meu pai. Ela entrou. Checou os sinais. Anotou. E então, sentou na cadeira ao meu lado, como fazia 14 anos atrás. Ficamos ali, alguns minutos, sem falar. Só existindo no mesmo espaço. Sua mão encostou na minha. A pulseira fria roçou minha pele. Arrepio. Ela não tirou a mão logo. Ficou ali, alguns segundos a mais que o necessário. Então levantou. Foi até a porta. Parou. Olhou para mim. Eu realmente nunca esqueci aquele menino de 18 anos que dizia que tinha medo de dormir e não acordar. E saiu. Eu fiquei, incapaz de voltar a dormir. Porque agora eu sabia. 14 anos. Ela tinha lembrado de mim por 14 anos. Manhã seguinte. Me olhei no espelho do banheiro do hospital. Barba por fazer.
olheiras fundas. Parecia que eu tinha envelhecido 10 anos em 3 dias. Voltei para o quarto. Márcia estava lá, organizando medicamentos. Ela me viu e sorriu. Daquele jeito. Dormiu bem, Rafael? Mais ou menos. Lúcia também não dorme muito. Ela disse, casual demais. Anda falando bastante de você, dizendo que você é um acompanhante muito dedicado. Meu estômago apertou. Ela tá só fazendo o trabalho dela. Ah, claro. Márcia sorriu mais. Só o trabalho. Ela saiu. A porta se abriu de novo. Lúcia entrou, com a equipe e com o Dr. Renato. O clima mudou. Ficou formal. Frio. Renato examinou meu pai. Fez perguntas técnicas. Quando falou comigo, tinha aquele tom de superioridade sutil. Como se eu fosse inferior só por ser freelancer. Por não ter uma profissão estável. Lúcia ficou quieta. Olhos baixos. Profissional. Quando todos saíram, ela ficou por último. Me olhou rapidinho. Depois saiu sem falar nada. Mais tarde. Encontrei ela no corredor. Longe de câmeras. Longe de gente. Lúcia. Desculpa, ela disse, antes que eu pudesse continuar. Pelo jeito do Renato. Ele é assim com todo mundo. Não precisa pedir desculpa por ele. Ela olhou para o chão. Depois para mim. Quer sentar um pouco? Fomos para a escada de serviço. Sentamos nos degraus, ela sem jaleco. Eu com meu casaco velho. Eu me sinto um lixo, eu confessei. Tá aqui, nesse hospital caro, sem conseguir pagar, dependendo de plano de saúde, enquanto eu o quê? Enquanto você vai embora num carro importado, e eu pego o ônibus lotado. Silêncio. Ela encostou a testa na minha, rápido, quase imperceptível. Mas eu senti o calor, a respiração, o cheiro de baunilha. Eu não ligo para carro, ela sussurrou. Eu nunca liguei. O rádio dela tocou. Código de emergência. Ela se levantou. Rápido. Recompôs o jaleco. Desceu correndo. Eu fiquei, sentindo ainda o cheiro dela no ar. Final da tarde. Eu estava na sala de espera, falando no telefone com um cliente puto, tentando explicar por que o job estava atrasado. Bruna apareceu. Me ajudou a achar um lugar mais silencioso, área externa. Consegui enviar os arquivos. Obrigado, eu disse. De nada. A gente conversou. Sobre o passado. Sobre por que a gente terminou. Você sempre parecia preso em alguma coisa, ela disse. Que não estava ali. Comigo. Ela tinha razão. Sempre estive. Voltei para a ala. Clima estranho. Funcionários cochichando. Olhares discretos. Márcia me evitou. Lúcia apareceu. Tensa. Me chamou para o corredor. Preciso te falar uma coisa. Meu coração acelerou. A direção, o Renato, questionou o tempo que eu passo nessa ala. O quê? Ele acha que eu tô dando atenção demais. Que tô me envolvendo demais. Mas você só tá fazendo o seu trabalho. Eu sei. Mas... Ela respirou fundo. Eu errei, Rafael. Eu não devia ter pedido transferência para essa ala. Não devia ter ficado tanto tempo aqui. Eu precisava ter mantido distância. Você se arrepende? Ela me olhou. Direto. Não, mas isso tem um preço alto demais se alguém desconfiar. E agora? Agora eu preciso tomar cuidado, pelo bem do seu pai e pela minha carreira. Ela entrou no quarto. Última vez naquele turno. Checou o soro, verificou o monitor. Antes de sair, olhou para mim. Eu nunca esqueci você. Esse é o problema. Apagou a luz. Só o monitor ficou aceso. Fechou a porta. E eu entendi. O ato 1 tinha acabado. Dias seguintes foram diferentes. Lúcia sumiu da ala. Outras enfermeiras cuidavam do meu pai. Competentes, gentis, mas não eram ela. Eu perguntava. Discreto. Ela tá em outro setor? Ela tá na parte administrativa. Ela tá ocupada. Passei a viver entre o hospital e meu apartamento. Tentando trabalhar, tentando pagar contas, tentando não pensar nela. Mas era impossível. Uma tarde, eu estava no jardim interno com meu pai numa cadeira de rodas.
tomando sol. Lúcia apareceu, para checar a pressão dele. Meu pai olhou para ela. Você é a moça da outra vez? Ela congelou. Outra vez? Quando meu filho estava no hospital, faz anos. Você não era a enfermeira dele? Lúcia me olhou. Eu olhei para ela. Ela começou. Eu trabalhei em muitos hospitais. Meu pai sorriu. Confuso. Mas sorriu. Um carro importado entrou no estacionamento reservado. Preto. Brilhante. Esse povo deve viver bem, né? Meu pai comentou. Lúcia olhou discretamente para o carro. Era o dela, Renato no volante. Ela desviou o olhar. Rápido. Mais tarde, eu vi ela indo embora. Entrando no carro com ele. Ele falando alguma coisa. Ela respondendo. O carro sumindo. E eu, esperando o ônibus lotado. O contraste doeu. Naquela noite, no meu apartamento, abri uma caixa velha. Lembranças do acidente, caderno, papéis, fotos e a carta. A carta que eu tinha escrito para enfermeira da madrugada. A letra trêmula de um moleque de 18 anos. Com medo, com gratidão. Eu não sei seu nome, mas você ficou comigo quando ninguém mais podia ficar. Você me fez querer viver. Obrigado. Dobrei a carta. Guardei na mochila. No dia seguinte, levei para o hospital. Encontrei Lúcia coordenando uma emergência em outro quarto. Firme, respeitada, incrível. Observei de longe. Quando ela saiu, chamei ela num canto do corredor. Lúcia. Oi. Tirei a carta do bolso. Entreguei. Ela reconheceu. Os olhos encheram d'água. Você guardou isso? Sempre. Ela segurou o papel. Com cuidado, como se fosse queimar. Eu também guardei alguma coisa. Ela sussurrou. O quê? Vamos conversar na madrugada, quando tiver menos gente. A gente não marcou nada explícito, mas os dois sabiam. Madrugada, luz baixa, pai dormindo, monitor piscando. Eu estava sentado, com a carta nas mãos. A porta se abriu. Devagar. Lúcia entrou, fechou com cuidado, checou o soro. Profissional. Mas era desculpa. Sentou do meu lado. Peguei a carta velha, entreguei. Ela leu. Devagar, os olhos brilhando. Eu lembro de quando você escreveu isso, ela disse. Você estava com medo. Achava que não ia sair vivo daquele hospital. E você me fez acreditar que ia. Ela guardou a carta. Tirou da bolsa um papel amarelado. Dobrado. Velho, me entregou. Era um pedaço de prontuário. Com letra dela. Pequena. Cuidadosa. Você me fez querer continuar cuidando, mesmo quando o plantão parecia insuportável. Ellie. Meu coração parou. Você escreveu isso? Escrevi, na época. Mas nunca entreguei. Tive medo. De quê? De tudo. Você era paciente, era jovem. Eu era mais velha. Era errado, mas... Ela olhou para mim. Mas você me marcou. Daquele jeito que certas pessoas marcam. E eu nunca esqueci. Ela segurou minha mão. Os dedos se entrelaçaram. A pulseira fria roçou minha pele. Fora do quarto, no corredor, uma sombra passou. Márcia. Ela viu. Pela fresta da porta. A gente perto demais. Mãos juntas. Não viu tudo, mas viu o suficiente. Lúcia percebeu. Puxou a mão. Rápido. Levantou. Profissional de novo. Guarda a carta. E o bilhete. Não mostra pra ninguém. Lúcia. O que a gente sente não precisa sair daqui. Ela abriu a porta. A luz do corredor invadiu. E ela saiu, deixando o cheiro de baunilha no ar. Dias depois, tudo mudou. Lúcia em casa. Manhã. Cozinha moderna. Renato tomando café. Ouvi rumores, ele disse. Casual. Que você tá envolvida demais com um paciente. Lúcia congelou. Eu só faço meu trabalho. Eu sei, mas você sabe como as pessoas falam. Ele tomou um gole. Cuida da sua imagem, Lúcia. E da minha. Horas depois, no hospital, Márcia encurralou Lúcia na sala de descanso. Tem alguma coisa entre vocês? Não. Lúcia, eu sou sua amiga. Eu vi, eu sei. Não tem nada. Mas a voz dela tremeu. Enquanto isso, Bruna me pegou no corredor.
As pessoas estão comentando, ela disse, que você se dá bem demais com a enfermeira-chefe. Não tem nada. Rafael, o marido dela é o dono desse lugar. Se ele desconfiar, você não imagina o que pode acontecer. Medo. Real. Concreto. Reunião da equipe. Renato na frente, falando sobre conduta profissional e limites na relação com acompanhantes. Não citou nomes, mas todo mundo sentiu. Lúcia imóvel, impassível, Márcia olhando para ela. Depois da reunião, Renato chamou Lúcia em particular. Mostrou relatórios, horários, registros de entrada na ala do meu pai. Você está passando tempo demais ali. O caso é complexo. Eu quero que você se afaste, para evitar mal-entendidos. Ela aceitou. Oficialmente, mas por dentro, morrendo. Lúcia apareceu no quarto. Rapidinho. Vou ter que reduzir a presença aqui. Por quê? Ordens da direção. Lúcia, desculpa. E saiu. O eco dos saltos. Diferente agora. Distante. Definitivo. Dias sem ela. Outras enfermeiras, outras vozes, outro cheiro. Eu tentava trabalhar, tentava focar no meu pai, tentava não pensar, mas era impossível. Uma noite sentei na copa, sozinho, café frio. Lúcia não apareceu, e pela primeira vez senti abandono de verdade. Semanas passaram, meu pai melhorando, falando, reclamando da comida. Médico falou em alta. Se continuar assim, em alguns dias ele vai para casa. Alívio, mas também medo. Porque ir embora significava não ver mais Lúcia. Tentei encontrar ela. Rondei corredores, áreas administrativas. Nada. Mércia me viu. Sorriu, mas não era gentil. Uma tarde subi até a ala administrativa. Vi Lúcia através de uma porta de vidro. Reunião. Apresentando gráficos. Firme. Líder. Irreconhecível. Quando a reunião acabou, tentei me aproximar. Renato apareceu. Mão na cintura dela. Sorriso. Intimidade. Os dois entraram no elevador. Juntos. E eu fiquei. Sozinho no corredor. Pensando se deveria simplesmente desistir. Noite. Em casa. Olhando as cartas. O bilhete. A carta antiga. Guardei tudo na jaqueta. Bolso interno. Como se quisesse carregar a história comigo. Madrugada. Celular vibrou. 2 horas da manhã. Número desconhecido. Você ainda não esqueceu, lembra? Meu coração explodiu. Lúcia. Só podia ser ela. Fiquei acordado o resto da noite, pensando, sentindo, esperando. Manhã seguinte. Voltei para o hospital, cedo. Médico falou. Alta em 2 dias. 2 dias. Só 2 dias. Desci até a ala administrativa. De novo. Uma sala lateral. Porta entreaberta. Luz apagada. Varanda interna. Vista para a cidade. Lembrei. Luz acesa de madrugada. Outras vezes. Será que... Fim da tarde. Alta confirmada. 2 dias. Naquela noite não fui para casa. Fiquei. Rondando. Esperando. Perto da meia-noite subi. Corredor da ala administrativa. Luz da varanda acesa. Silhueta feminina. Encostada no parapeito. Lúcia. Respirei fundo. E subi. Porta entreaberta. Entrei. Ela estava lá. Sem jaleco. Roupa simples. Crachá no pescoço, olhando a cidade. Oi, eu disse. Baixo. Ela se virou. Me viu. Não pareceu surpresa. Oi. Silêncio. Você mandou a mensagem, eu disse. Mandei. Por quê? Porque a distância não estava funcionando. Ela olhou para a cidade de novo. Eu tentei. Tentei te esquecer. De novo. Mas o quê? Mas você é a única pessoa que me faz sentir... real. Ela tirou o crachá. Dobrou a fita, colocou no bolso interno da minha jaqueta. Guarda, ela sussurrou. Lúcia, você ainda tem medo de morrer? Ela perguntou. Não. Agora eu tenho medo de viver uma vida pela metade. Ela se aproximou. A gente ficou ali, frente a frente, luz da cidade iluminando metade do rosto dela. Ela encostou a testa na minha. De novo. Mas dessa vez, demorou. Segurou minha mão. Forte. Eu não posso prometer nada, ela disse. Eu tenho uma vida lá fora. Um casamento. Uma carreira. Eu sei.
Mas eu não consigo fingir que você não existe. Passos no corredor. Distantes. A gente se separou. Rápido! Ela recompôs a roupa. Profissional de novo. Mas o clima tinha mudado. Para sempre. Eu preciso ir, ela disse. Eu sei. Ela parou na porta. Me olhou. Obrigada por ter guardado a carta. E saiu. Eu fiquei. Sozinho na varanda, com o crachá dela queimando no meu bolso, e a cidade inteira aos meus pés. Manhã seguinte. Quarto do hospital. Última vez. Meu pai recebeu alta oficial. Alívio, gratidão, despedida da equipe. Lúcia não apareceu. Fim da tarde. Ajudei a organizar as coisas do meu pai. Desci pra copa. Última vez. Lúcia não tava lá. Perguntei, discreto. Ela saiu mais cedo hoje. Voltei pro quarto. Noite caiu, meu pai dormindo. Última noite ali. Sentei na poltrona. Luz do monitor recortando meu rosto. Tirei o crachá dela do bolso. Foto dela. Nome. Cargo. Passei o dedo pela superfície. E aceitei. Não havia promessas. Só portas entreabertas. Uma carta antiga, um bilhete, um crachá esquecido, uma varanda iluminada, e a possibilidade de que talvez, em alguma madrugada futura, aquela luz voltasse a se acender. Dia seguinte. Saímos. Eu e meu pai. Em silêncio. Ele fraco, mas vivo. Eu cansado, mas diferente. No táxi, ele dormiu. Eu olhei pela janela. Prédios, pessoas, vida. E pensei. Naquela madrugada, com a cidade inteira dormindo e o crachá dela queimando no meu bolso, eu entendi que tem pessoas que a gente nunca esquece. E histórias que simplesmente se recusam a terminar. Semanas depois. Vida voltou. Rotina, trabalho, cuidar do meu pai em casa. Mas às vezes, de madrugada, meu celular vibrava. Número desconhecido, mensagens curtas. Pensei em você hoje. Ainda guarda o crachá? A varanda tá iluminada essa noite. Eu nunca respondia logo, mas sempre guardava. E algumas noites eu voltava àquele hospital. Subia até a ala administrativa. E a luz da varanda estava acesa. Ela estava lá. A gente não falava muito, só ficava. Lado a lado. Olhando a cidade. Dois corpos cansados que encontraram, um no outro. O único lugar onde podiam respirar de verdade. Sem promessas. Sem futuro claro. Só presença. E isso, de alguma forma estranha e dolorida, era o suficiente. Fem.